Cada vez que eu volto ao Jaguarão, eu sinto um certo tremor interior, tenho um sentimento que se fortifica quando eu chego à beira do rio. Nunca consegui entender o fato de que do outro lado do rio as pessoas tenham que ser de uma outra nacionalidade, tenham que falar aquela outra língua. No início dos anos 40, nós vivíamos aqui em Jaguarão sob uma influência do Uruguai que era espantosa. Nós dependíamos dos jornais, tínhamos que ir ao dentista, ao médico em Montevidéu. Então o impacto cultural disso me marcou profundamente. Pelo futebol ele fez uma coisa que até hoje ninguém fez. Ele desenhou as camisetas da seleção brasileira, né? Tá aqui, esse aqui é craque até nisso. Em 1902 nós aqui já jogávamos futebol. O vapor South Africa chegou aqui em Jaguarão e perguntaram se Jaguarão jogava-se futebol. Eu disse não, porque se jogava o jogo da bola. Eles estranharam que o nosso futebol era tão bom, porque isso era uma bola marca McGregor de tento. Era oficial deles, né? E nós tínhamos uma bexiga de porco, mas foi com essa bola que nós iniciamos a jogar futebol aqui em Jaguarão em 1902. Eu me transformei em desenhista, copiando, de certa maneira, não é, as figuras que eu via no El Gráfico e no Mundo Deportivo de Montevidéu, onde os gols das partidas eram reproduzidos em bonecos. No estádio sempre eu fazia um esboço, né? O esboço que indicando a trajetória da bola, quem estava na volta. Então, aí eu tinha a imagem parada, né? Depois, então, eu tentava dinamizá-la com aqueles traços que envolviam o deslocamento do jogador. O concurso surgiu no jornal Correio da Manhã, que no primeiro semestre de 1953 começou a divulgar a ideia de que não era possível que a seleção brasileira fosse envergar apenas uma camisa branca, calção branco com detalhes em azul, que isso não tinha nenhum significado em relação à nossa nacionalidade. Mas concorreram a grandes figuras da ilustração e das belas artes brasileiras. Mas eu tive a felicidade de fazer um arranjo que deu certo. Quando eu cheguei à conclusão de que não havia alternativa além da camisa amarela com detalhes em verde, do calção azul e da meia branca, eu já tinha feito as mais estúpidas formas de tentar casar uma cor com a outra, botar as 4 cores no conjunto ou na camiseta. Eu já tinha feito tudo isso nos esboços. E precisava de uma figura, né? Aí fiz toda a anatomia, né? Com detalhes dos músculos da perna e tal, no braço. Botei um cara de bigodinho, que era o típico jogador da época, né? Com o Maracanã ao fundo. Tudo isso em sépia, com o pincel, com tinta quase sem água. Saltou a figura do jogador. E ficou tudo em branco, né? Camisa, calção, meia. Aí eu trabalhei com as tintas puras, né? O amarelo ouro, o verde bandeira, o azul cobalto. Aqui nós já estamos do outro lado. Eu insisto em dizer que do outro lado do Brasil é tudo a mesma gente, é uma terra só, e só aqui, com essa visão que temos de espelho, é que é possível encontrar toda a magia, todos os mistérios, todo o encanto que só a fronteira permite encontrar. Aqui eu estou recostado nas paredes do velho Cine Rio Branco, e neste cinema eu estava no dia 16 de julho de 1950, por ocasião da final da Copa do Mundo daquele ano, no Maracanã, e foi aqui que eu vivi a emoção
de, ao interromper-se o filme, ter ouvido que os uruguaios eram os campeões do mundo, entre lágrimas, que até hoje eu não sei se eram de alegria ou de tristeza. Vim para cá em 1950 e teve um aspecto importante na minha vida aí, é que eu comecei a trabalhar como desenhista. E como desenhista eu consegui vencer dentro do colégio as dificuldades que eu estava enfrentando. Foi o desenho que me permitiu vencer esse período, né? Embora eu fosse um pouco mascarado e achasse que era o tal, que ia ser um grande artista, né? Só o que eu pensava é que eu seria gravador, pintor, desenhista, ilustrador, né? Quando me trouxeram os calções, as meias e a camisa, que eu tocar a camisa, eu tive uma sensação estranha, né? É que eu não imaginava que a camisa fosse tão fininha. Não era tão fininha, mas as que eu conhecia tinham sido até de lã, né? Muito tempo depois, eu tomo conhecimento de que ninguém mais aturava o peso da camisa. E quando pela primeira vez me falaram no peso da camisa, eu entendia inicialmente que se tratava do jogador não estar à altura de envergar aquela camisa. Não, era o peso material, a camiseta pesando 1,5 kg. Imagina quando ensopavam a camisa daquela disforme. De uns tempos para cá surgiu essa mentira de que a mudança no uniforme da seleção brasileira se devia ao fato de que alguém entendeu que dava azar o fardamento anterior. Na verdade, nunca ouvi falar nisso, jamais alguém alegou esse tipo de coisa. E o que se queria era identificar o nosso futebol com a nacionalidade. Então, foi um processo de identificação tão grande que chegou agora a transformar esse uniforme, particularmente a camisa amarela, num símbolo nacional. Foi o jogo Brasil e Chile. Brasil e Chile, que o Brasil ganhou com 1-0, o gol do Baltazar, o gol que eu desenhei. Ali estavam, mais do que a minha camiseta, mais do que o fardamento que eu havia idealizado, estavam alguns dos craques, né, que eu apreciava. Não chegou a causar o impacto que eu tive no dia em que me mostraram o fardamento e eu tive que distribuir para Pinheiro, Zizinho, Ademir, Newton Santos e Rubens. Então nesse dia, sim, eu me senti assim, sem condições de falar, por exemplo. Cheguei a tremer o queixo, entregando para cada um deles. Mas o mais interessante desse dia foi o fato de que, ao entregar a camiseta para o Zizinho, que sentindo que eu estava completamente intimidado, me disse assim: não esquenta, isso tudo é uma merda. Nós estamos aqui nesse estádio onde eu vi jogar, vi ganhar e vi ser campeão o maior jogador de futebol que pisou na condição de atleta pelotense esses campos. José Antônio Duarte da Silva, o Duartão. O máximo de tudo, ele foi um dos nossos grandes craques, campeões pan-americanos de 1956. E envergou a camisa canarinho, que pela primeira vez obteve um título internacional, coisa que ninguém lembra e está muito esquecida, e sempre é bom a gente relembrar. O selecionado gaúcho se arvora em representante do futebol brasileiro e ganha da CBD da época o aval para levar esse futebol até o México. Eu tive o privilégio de jogar pela primeira vez com uma camisa amarela, que é um símbolo, no meu entendimento, é um símbolo do futebol brasileiro. Fomos nós aqui no Rio Grande do Sul conquistarmos o Pan-Americano de 1956. Uma conquista extraordinária, porque pela primeira vez o Brasil acabou vencendo um certame internacional com a Argentina presente fora do país.
Foi assim que nós chegamos em 70. Alô, alô, Brasil! E em 70 nós tivemos os jogos transmitidos pela primeira vez ao vivo. Renovam-se as emoções. Foi a maior alegria que eu tive na minha vida profissional. A camisa da seleção brasileira realmente tem um peso bastante grande. E passou a ser um símbolo. Ela é um marco maior, às vezes, do que a própria bandeira brasileira. Mas essa camisa aqui realmente é um marco na vida de qualquer um que tenha tido a honra e a oportunidade de defendê-la. Eu nunca tive muita consciência de que eu tinha criado um símbolo nacional além do fardamento da seleção, que era utilizado de uma maneira que às vezes me desagradava bastante, por causa da orientação que a CBF sempre deu ao nosso futebol. Não entrou? Entrou. Golaço. Eu me criei, me acostumei sempre com o pai não dando muito valor a isso. Mais recentemente é que parece que ganhou a dimensão que tem a coisa, eu acho. Mas a vida inteira, até pouco tempo atrás, isso nunca foi muito valorizado por ele mesmo, eu acho assim. E eu vou fazer outro gol dele. Agora. Aquele uniforme amarelo, azul, quando entra em campo assim, ele brilha muito, né? E o adversário, lógico, sabe da tradição da camisa e isso ajuda bastante, né? Claro que ela é uma camisa especial, mas ela se tornou também especial porque dentro dessas camisas jogaram grandes jogadores, né? Então eu acho que essa camisa, ela veio ser ela cobrir, né, o talento. E ela ficou tão bem, né, cobrindo o talento de grandes jogadores. Tu não está vestindo a camisa do teu time somente, está vestindo a camisa do teu país. Então, quando tu vai para dentro de campo, tu poder levar isso aí. Pena que eu não posso usar, né? Mas eu acho coisas impressionantes a respeito dessa questão do uniforme da seleção brasileira, porque as pessoas ficam falando isso para mim, né? E eu às vezes desligo dessa questão, e quando eu volto a me atinar, eu vou me surpreendendo com as coisas que cercam esse mito. E depois vocês vão embora, eu fico, puxa, mas tinha aquela história, tinha aquela outra, porque são tantas, né? Que isso não termina, realmente não termina. O canarinho não tem essa cor, né? Mas de qualquer maneira é amarelo, então foi por aí. E isso foi muito difundido e hoje não se foge mais disso, né? Little Canary, dizem os caras em inglês, mas como Little Canary? Então, está isso, no mundo inteiro está se acreditando que é camisa canarinho, né? Camisa amarelo-ouro essa. Mas o que aconteceu é que até me perdi, né? Com esse inglês. É, isso aí, os caras, né?